Falar dos bastidores da política, né? E nós vamos começar por onde? Tá faltando aí só 4 dias para a grande eleição da mesa diretora da Assembleia Legislativa, a posse, né, dos deputados, dos eleitos, os 42, que vão votar, né, na Assembleia Legislativa. Tem alguma informação, Jalber, o que nós temos quentinho aí faltando esses dias? Pois é, Humberto, aí como você já adiantou aí para o público, são menos de uma semana para a posse dos novos deputados estaduais. Já continuam as articulações por espaço na mesa diretora da Assembleia para essa próxima legislatura. Muita gente querendo um lugarzinho ali na mesa diretora, não é isso, Carlos Roger? É verdade, olha, a briga começa pela vice-presidência, pela primeira vice-presidência, os deputados Rodrigo Lago, a Ana Nogueira e a Andréa Rezende, como a gente falava no Jornal da Manhã de terça-feira, eles estão no páreo. A articulação do Palácio dos Leões busca ainda uma solução para a segunda secretaria. Pelo acordo firmado entre os partidos governistas, o ex-secretário de Saúde do Maranhão, Carlos Lula, do PSB, ele assumiria o lugar. Contudo, o ex-governador Arnaldo Melo, do PP, se mobiliza para ficar com a vaga. O dono da terceira maior bancada da Assembleia, o PL, do deputado federal reeleito Josimar do Maranhãozinho, pretende indicar a segunda vice-presidência. Fabiana Vilar e Abigail Cunha ensaiam uma disputa interna para o cargo, mas o governo entrou em campo e aparentemente pacificou a questão, oferecendo a Secretaria da Mulher, a SEMU, para a primeira-dama de Barra do Corda, eleita deputada para o primeiro mandato, Abigail Cunha. E as informações que a gente tem também a respeito, que é a nossa área da comunicação, é que realmente está confirmado o nome da Jaqueline Hille para dirigir a comunicação, né? Diretora de comunicação da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Orçamento razoável, né? Orçamento bom lá para a comunicação. Há sempre uma expectativa, principalmente no meio do jornalismo, da imprensa. Porque a Assembleia conta com um complexo de comunicação, que tem uma TV, tem rádio e tem também muita ingerência nas redes sociais, isso. Nessa comunicação também. Além disso, tem 42 gabinetes, né? 42 deputados. Já deve estar havendo já a arrumação da casa lá, cada um já ocupando seus locais. Agora vamos falar das compras do Bolsonaro. Rapaz, que o Bolsonaro gastou 30 mil, comprou 30 mil de pão. O cartão, São Luís, o cartão apanhou aqui no Maranhão. Pois é, Alberto, agora é essa, pois é, por isso é que se sabe, agora que se vai entender por que o Bolsonaro queria sigilo de 100 anos para o seu cartão corporativo. Que história é essa? Pois é, que segundo dados aí do próprio cartão corporativo do ex-presidente Jair Bolsonaro, foram liberados pela agência, ficaram sabendo, portanto, que muita coisa foi gasta, inclusive teria sido 3.400 mil reais teriam sido gastos somente no Mateus, e ainda 30 mil reais na empresa Vitapão. Nós estamos vendo aí na tela, quem está acompanhando aí pelo Central de Notícias Brasil. Essa empresa Vitapão, Humberto, ela fica ali na Holandeses, portanto, e ela quase vizinha, ela já fica na Holandeses, na proximidade do Blue Tree, que é um hotel também que levou uma parte desse dinheiro do cartão corporativo de Bolsonaro. E pela plataforma, essa plataforma que publicou aí os gastos de Bolsonaro, é possível identificar todos os gastos do ex-chefe do Executivo por cidade e estados, com indicação dos totais gastos em cada estabelecimento comercial. Em São Luís, o cartão corporativo de Bolsonaro foi utilizado como meio de pagamento em 9 estabelecimentos entre os anos de 2020 e 2021. E olha que Bolsonaro veio pouquíssimas vezes em São Luís com passagens relâmpagos. Pois é, ele foi Imperatriz também, né? Mais Imperatriz do que em São Luís. Foi, né? Como é que foi lá em Imperatriz? Quem é que tem essa informação aí? Esse programa também aponta gastos, né, do ex-presidente Imperatriz. Na segunda maior cidade do Maranhão, o principal gasto foi com hotel. Em 3 ocasiões, também entre 2020 e 2021, os valores somaram 49 mil reais, além de 22 mil reais com hospedagem em hotel. A suíte presidencial. Ou seja, muita farra com dinheiro público, né? Enquanto muita gente... o Copacabana Palace, lá em Imperatriz. Vizinho de morrendo de fome. E o povo brasileiro mesmo. Alta no combustível e Bolsonaro comendo dinheiro público. Pode um negócio desse, Arnaldo? E tem confusão no partido de Bolsonaro. Ele não esperava por essa. No Partido Liberal, né? Elegendo do ex-presidente Jair Bolsonaro. O PL entrou com ação contra o ex-juiz
E senador eleito Sérgio Moro. Sérgio Moro também ex-ministro da Justiça e Segurança Pública. Pois é, a gente viu que o Moro já tinha fumado o cachimbo da paz com o Bolsonaro, mas o partido parece que não perdoou tendo um efeito muito bom, não. Se for o cachimbo, ele tem... Talvez se ele fosse lá para o território do Yanomami, talvez seria melhor, mas coisa que ele nunca foi também o ministro Sérgio Moro, da forma como fez o ministro Flávio Dino. Qual é a acusação aí, Marcelo? De acordo com a sigla, o ex-juiz teria cometido abuso de poder econômico e se beneficiado de Caixa 2 nas eleições de 2022, do ano passado. Diante das alegações, o PL pede a cassação de Moro. Para o PL, a desistência de Moro da candidatura à presidência da República e migração do Podemos para a União Brasil se tratou de estratagema perniciosa para driblar a legislação eleitoral que limita os gastos de cada campanha. A ação calcula que, somados os gastos na campanha à presidência e na campanha ao Senado, Sérgio Moro teria gasto na pré-campanha ainda. Na pré-campanha à presidência. 7 milhões de reais. 6,7 milhões de reais. Rapaz, juiz nesse tanto de dinheiro. 6 Quando milhões o limite era 4,4 milhões de reais. Então o próprio juiz que deveria fiscalizar, o ex-juiz nesse caso. Agora vocês já imaginaram. O limite de 4,4 milhões, ele gastou quase 7. E o partido alega também que há indícios de corrupção, quer dizer, não é a primeira vez que agora você imagina. A imagem de Bolsonaro, de Moro não sai muito. Agora ainda faltou mais um que você colocado aqui, é o Roberto Rocha, né, que foi um dos senadores que mais gastou durante a última legislatura. Imagina somado o gasto do Moro, o gasto do Bolsonaro e mais o gasto do Roberto Rocha, enfim, daria para sanar grande parte dos problemas do país. Rapaz, e o Lula também nessas viagens internacionais fez um belo discurso lá na Argentina, mas no Uruguai parece que perdeu uma oportunidade de ficar calado, né? Andou falando algumas coisas que eu acho que no mínimo desnecessária, né? Quem tem essa informação aí? Vamos lá, boys. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chamou o ex-presidente Michel Temer, do MDB, de golpista, depois de se reunir com o presidente do Uruguai, Lacalle Pou, nesta quarta-feira. Na ocasião, Lula falava sobre o início do seu governo e afirmou que herdou um país semi-destruído e que as políticas sociais dos governos petistas foram destruídas pelos últimos 2 presidentes, que inclui também Michel Temer e Jair Bolsonaro. Nas redes sociais, Temer respondeu: disse ele, ao contrário do que ele disse, Lula, hoje em evento internacional, o país não foi vítima de golpe algum. Foi, na verdade, aplicada a pena prevista para quem infringe a Constituição, escreveu o ex-presidente Temer. Apesar da gente entender uma certa indignação por parte do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que votou à presidência da República, pelo fato de alguns programas que sofreram descontinuidade, né, nos governos que o sucederam, porém, hoje não colocaria em risco, porque os analistas políticos estariam discutindo justamente isso. Com essas afirmações, depois que ali houve uma união, já tem a Tebet, que é do MDB, tem um grupo significativo na Câmara e no Senado. Tem o próprio ex-presidente, né? José Sarney também, que tem uma aproximação muito grande com o Lula. Então, seria uma oportunidade para o Lula ficar... Isso não colocaria em risco, por exemplo, a governabilidade? A pacificação do país. Né? E a pacificação do país. Eu acho que então é hora de arregaçar as mangas. Como se fala tanto durante as campanhas, olhar pelo retrovisor. Eu acho que está na hora, claro que tem de se punir, porque punição é uma questão de justiça, não de vingança. Pois é. Como tem sido bem colocado. Mas ficar alimentando o tempo todo esse tipo de atrito, ainda mais que o Michel Temer, que quando a gente olha pelo retrovisor, ele está quase desaparecendo na história. Ele teve também uma passagem muito meteórica no governo. Eu acho que o Temer se magoou, se sentiu. O Temer é aquele cidadão que tem um nome feio que gosta de ser chamado pelo apelido carinhoso, né? Porque ele ficou com uma imagem muito ruim, aquela do vampiro brasileiro, do traidor, né? E foi preso, em plena rua, preso, né? Então, eu acho que aí também segue aquele velho ditado popular: nunca se deve bater em cachorro morto. Já está bom politicamente, como disse o Boys, para que está batendo? Já os atos do dia 8 de janeiro, aquele que
estarrecer o país inteiro aí com vandalismo, com ato criminoso ali na invasão dos três poderes, que se pensava que ali podia dar uma reanimada, né, que seria uma manifestação pró-Bolsonaro, né? Que o povo está vivo, o povo os 58 milhões que votaram nele acabou foi favorecendo ao Lula. E ao Flávio Dino, né? É uma pesquisa, né? O que diz essa pesquisa? Essa pesquisa é da empresa Infomoney. Aconteceu isso falando sobre os atos do dia 8 de janeiro. Esses atos de vandalismo que ocorreram no dia 8 em Brasília, favoreceram o presidente Lula, como você disse. Para 62% dos analistas entrevistados, o petista saiu fortalecido da situação. Outro membro do grupo Lula que foi bem avaliado foi o ministro da Justiça e da Segurança Pública, o Flávio Dino. Pois é, nós vimos ontem a manifestação, mostramos um trecho do vídeo aqui, dele chegando em Roraima, sendo ovacionado, né, pela população de lá. E o índice de fortalecimento apontado nessa pesquisa, no caso do Flávio Dino, foi igual ao do Lula, 62%, viu, Humberto Fernandes? Vamos passar rapidamente aqui para outros assuntos. É que o Alexandre Moraes multou o Telegram em R$1.200.000 por não bloquear o Nicolas Ferreira, né? Detalhes, Jalber Pereira. Pois é, Humberto, que após a decisão do Telegram de não retirar do ar o canal do vereador e também deputado federal eleito Nicolas Ferreira, que é do PL de Minas Gerais, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, multou a plataforma, como você disse, em mais de R$1 milhão. E agora vem polêmica no ar, tem polêmica no ar, né? Que diz que o Flávio Dino vai pedir para o Lula um projeto que pune conteúdos terroristas nas redes sociais. Nas redes sociais. Isso pode ser interpretado aí como... Nesse campo aí, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, finalizará nesta semana a redação de um projeto de lei para monitorar publicações terroristas na internet e pedirá apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para bancar a medida no Congresso Nacional. Já existe uma interpretação aí, Humberto, também aí dentro do campo da oposição e do campo até do equilíbrio também, para não deixar o Lula governar livremente, dizendo que isso aí seria uma espécie de censura que o governo está fazendo para monitorar todas as redes, assim ele controlaria também as redes sociais no Brasil. Mas diz que a ideia é criar uma regulação. É, né? Uma regulação. O objetivo da proposta é criar uma regulação com base no Código Penal, focada especificamente em conteúdos considerados terroristas e que atentem contra o Estado Democrático de Direito. Assim, a medida prevê contar com denúncias dos usuários de conteúdos ofensivos e notificar as plataformas para tomarem ações contra as postagens, como a remoção imediata do conteúdo. No caso do Telegram, como não aconteceu, né? Eu acho que se eu não tenho coragem de chegar pro Boys e chamar ele de ladrão, assim, de cara limpa, porque ele é mais forte do que eu e pode me destruir, eu não posso fazer isso também através das redes sociais. Eu acho que tem que ter um controle, né, e uma responsabilização por aqueles não que... Não pode ser terra de ninguém, como algumas pessoas intuem também. Pois é, Alberto, nesse sentido aí, o ministro Flávio Dino tem reforçado a interlocutores que as redes sociais tiveram papel fundamental na organização dos ataques golpistas ao Palácio dos... Na verdade, aos prédios ali dos três poderes, exatamente, que foi o Congresso, Supremo Tribunal Federal e também a Câmara dos Deputados no dia 8 de janeiro. Então, só reforça aquilo que todo mundo já sabe. Se não houver uma fiscalização mais dura, mais rígida, não digo nem uma fiscalização, é uma mensuração dos conteúdos das redes sociais, aí dificilmente terá como controlar essas ações, porque, a meu ver, a todo instante isso pode começar novamente, embora essas pessoas que participaram desses ataques venham sofrendo as sanções, as punições devidas a cada dia.